Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Quando a gente fala sobre esses avistamentos, e por exemplo, alguns falam, por exemplo, de mas a gente tem, às vezes, testes de tecnologia, né? Então, como você falou, pode ser alguma tecnologia nova e tal. E esses testes de tecnologia são feitos, como o Sérgio sempre fala, em lugares remotos. Difícil acesso, população ali, às vezes, mais local, ou seja, tem pouco tipo de... as pessoas que estão lá, elas ficam mais, digamos assim, suscetíveis à ideia da narrativa ufológica. O que você acha disso? Assim, geralmente nos Estados Unidos, vou falar dos Estados Unidos, essas bases, né, elas ficam em locais, né, deserto, né, deserto lá do Arizona, né, a própria área 51, 52, 53, fica naquela região mais erma. Então, o que a gente tem ali? Pode ter algum caso ufológico? Sim, mas também tem que dar um desconto bem grande, porque são bases que trabalham com tecnologias secretas, né, que eles não vão ficar divulgando, segurança nacional. O próprio né? B2, cara, aquele avião lá, pouquíssima gente viu ele voando. Se você não conhece que lá é um avião e aquilo lá passa em cima da sua cabeça, você vai falar na hora que aquilo lá não é desse planeta, cara. O B2 que você tá falando é o B2, que o caça soltou lá, agora, soltou né? a bomba lá no Irã. Que soltou a bomba do O Irã. B2 é um avião que ele raramente voa, entendeu? Pouca gente sabe assim, tudo bem que hoje com a internet o pessoal sabe mais do design dele. Mas mesmo assim, se você tá ali, imagina ele sendo testado. As primeiras vezes que ele saiu pra voar, entendeu? O cara olha ali, cara, você não tem nada. Esse novo caça chinês aí, tem umas imagens dele, umas fotos dele, que é igualzinho às naves que a gente vê, né? Uhum. Então, assim, hoje tem muito, né, cara? Hoje tem muito mesmo. E vamos lembrar que pra galera, sempre é bom lembrar que as 3 empresas grandes americanas, né? A gente sempre fala isso, mas é sempre bom lembrar. A Lockheed, a Northrop e a Boeing, elas têm setores secretos. Ela tem setores dela que elas trabalham com coisas que ninguém sabe o que é. O que quer dizer isso? Que de um dia para o outro, eles podem soltar um negócio, cara, eles resolvem testar um caça lá. O caso mais emblemático desse que todo mundo vai lembrar é só ver o Top Gun Maverick. O primeiro avião, o aviãozão lá. Ele sai no deserto, ele sai meio que de madrugada e tal. Até quando cai lá e o Tom Cruise chega no bar lá, o pessoal olha pra ele meio esquisito, né? Uhum. Tipo, parece que é um alienígena que tá chegando. Mas por quê? Porque são tecnologias que, no caso dessas 3 aí, desses setores secretos deles, a gente não faz a menor ideia do que eles estão fazendo. A menor ideia, entendeu? Teve 2 funcionários da Lockheed que falou o seguinte... que eles estão desenvolvendo, inclusive, uma tecnologia e uma espécie de metal lá que ele muda de forma. Né? Então, isso se especula muito que poderia ser alguma coisa de engenharia reversa, né? Captaram aí alguma tecnologia dos OVNIs, alguma coisa assim, ou sei lá, ou de repente já alguma evolução da tecnologia de drone, de algum tipo de equipamento que eles estão desenvolvendo. Tanto é que se a gente for pensar algum tempo atrás, a gente teve lá os dronovnis de New Jersey, né? Muitas pessoas lá de New Jersey entraram em contato comigo naquela época, falaram assim, Ed, estão falando aí OVNI, não sei o que e tal, mas é drone. Só que é um drone meio diferente, né? E não tinha só uma característica, eram vários tipos. E até o lance do barulho que você falou, porque é aquilo que a gente fala. A gente não faz a menor... Cara, a gente não faz a menor ideia do que esses caras têm. Só antes de você completar, só pra falar, a galera da Lockheed chama Skunks Work. A galera do... o Skunk Works. O Skunks, que é o esquilinho. É só ver lá o filme, que vocês verem... Quem vê o Top Gun agora, Maverick, você vai ver que no começo aparece na asa do avião um esquilinho desenhado. Isso. Aquilo lá mostrando que é da Skunks Works. A da Northrop é a Phantom Works. E a da Boeing é a Phantom. A da Boeing é a Phantom Works. E a da Northrop eu esqueci o nome. Mas são setores, cara. Se você entrar no site da Skunks Works, eles falam:
85% dos nossos projetos são secretos, cara. Projetos secretos, né? Secreto. Mas antes todo mundo achava o TR-3B como... TR-3B é um TR-3B exato. e na verdade é uma nave espacial, mas agora todo mundo sabe que o TR-3B é só um modelo de até mesmo, caça não tripulado, se a gente voltar na história da ufologia, o próprio Kenneth Arnold, aliás, fez aniversário agora, né? Dia 24 de junho de 47, acabou de fazer 47, aniversário. fez 78 anos, né? A ufologia moderna, A ufologia nasceu com esse cara. O Kenneth Arnold estava voando no avião dele e ele viu um negócio e ele desenhou. Depois vieram mostrar que tinha um avião da Lockheed, né? Um avião amarelinho que nunca ninguém viu. Ele acho que ele voou umas 2, 3 vezes só. E aí, cara, será que ele não viu, não foi aquilo? Entendeu? Na verdade, assim, existem essas duas hipóteses, né? Pode ser que seja uma tecnologia, mas assim, só lembrando o caso do Kenneth Arnold. Ele estava sobrevoando o Monte Cascade, em Washington, e ele viu 9 objetos em forma de meia-lua, mas poderia ser a asa, né? E eles estavam voando em formação. Eram 9 objetos. O que chamou a atenção do Kenneth Arnold foi o movimento de quicar. Por exemplo, você pegar um pires, jogar num lago, ele dá aquela quicadinha, né? Então esses objetos faziam esse movimento quicando. Tanto é que o nome que o Kenneth Arnold usou foi Flying Saucer, né? Pires voador, que depois aportuguesou para disco voador, né? Na verdade, até para falar isso aí, é legal a gente falar, cara. O Brasil é o único país que não chama de prato voador, viu? É disco, né? Mas tanto que a Operação Prato, depois nós vamos falar dela, ela tem esse nome porque o coronel falou, cara, que mané disco, isso é prato. É prato. É prato. Então, mas eu vou explicar o porquê que no Brasil é disco. Talvez ninguém saiba. Vai lá, fala disso. Aí. Em 1947, em julho, saiu uma notícia num jornal carioca de uma senhora que viu um objeto desse, né? E aí, como ele era meio furado, aparentemente tinha aquela parte meio furada embaixo, ela falou que era um disco de vitrola, né? Antigamente, as vitrolas tocavam os discos que eram furados. Então, por conta desse formato, né, que ela falou no jornal, aí ficou no Brasil, popularizou o disco voador. Mas o Flying Saucer é pires voador, não tem nada a ver. Mas voltando lá, então pode ser que seja uma tecnologia que eles já tinham naquela época. Existe essa hipótese? Pode. A única coisa diferente é que essa tecnologia que existia naquela época, ela não voava quicando assim. Então fica a dúvida, será que era OVNI realmente? Será que era uma tecnologia secreta, né? Até hoje não ficou assim confirmado que se era uma coisa ou outra. O fato é que esse fato, né, que aconteceu lá em 47, ele marcou o Dia Mundial dos Discos Voadores, a era moderna dos discos voadores a partir de então. O Brasil é muito visado, né? Para questões ufológicas. O Brasil é visado, cara. O Brasil é muito grande, né, cara? É isso aí. O Brasil é muito grande. E com boa parte do território brasileiro não mora ninguém, né? Pega aí a Amazônia inteira, o próprio Mato Grosso, lá onde eu tive. Amazônia inteira, Mato Grosso, boa parte do Tocantins, Goiás, boa parte do Nordeste, boa parte da Bahia, né? Então são lugares que a população brasileira está concentrada numa região muito pequena, né, cara? Mora um monte de gente, mas é todo mundo concentrado aqui, empilhado aqui. Então acaba que o Brasil é muito grande e não tem... Você vai falar assim, a França tem muito caso? Pode ter proporcionalmente ao tamanho do país, entendeu? Você pega Portugal, tem muito caso? Portugal desse tamanho. Então o Brasil, ele tem, né, toda essa questão. Na estatística mundial de casos, o Brasil está em segundo lugar. Primeiro lugar é os Estados Unidos, ganha disparado. De casos relatados, né? Casos relatados, esse que é o negócio. Fora o que não é relatado, né? Então a gente acha assim, o que está relatado em órgãos oficiais, ele corresponde aí, sei lá, 10% do que de fato acontece. Mesmo porque se a gente for pensar a década de 70, 60, o assunto era muito estigmatizado. Então quem falava nisso, esse cara é doido, né? Leva pro Juqueri, né? O cara, né? Não... Então era muito sensacionalismo que se fazia antigamente a imprensa. Então era complicado. Aí o pessoal evitava de falar, né? Só os doidos mesmo que
metia o pé na jaca ali e falava isso daí, mesmo, com né? certeza. Tinha muita gente que tinha medo de se expor. relatar. E aí tinha tudo isso, essas coisas Estigma, né? secretas que a gente fala hoje, a gente sabe disso hoje, mas antigamente você não sabia de nada disso. Só que essas coisas já existem há muito tempo. Aham. Outra coisa, pelo fato do Brasil ser muito grande, ele tem muitos, vamos dizer assim, microclimas diferentes. Então, por exemplo, existem fenômenos atmosféricos que acontecem na Amazônia que não acontece aqui. Que acontece no Nordeste, não acontece na Amazônia. Que acontece no Mato Grosso, não acontece no Nordeste. E muitos desses casos acabam criando meio que uma crendice popular regional, entendeu? Então, por exemplo, você vai lá na Amazônia e conversa com certas pessoas, elas descrevem determinados fenômenos de acordo com a cultura deles. Você vai no Nordeste, às vezes é o mesmo fenômeno, só que é descrito na cultura deles. Exatamente. Se você vai no Paraná, acontece a mesma coisa, só que é descrito na cultura. Então, pelo fato do Brasil ter culturas muito diferentes e fenômenos atmosféricos muito diferentes, então acontece essas coisas. Acontece essa questão também. E assim, tem fenômenos atmosféricos, até astronômicos, que confundem com OVNIs também, porque são muito parecidos. Você pegar um fogo-fato, né, uma energia telúrica aí, um raio-bola, apesar que é mais curto, né, a duração de um raio-bola, mas eles podem eventualmente confundir plasma, né, sprite, esse tipo de coisa, mas nem tudo. Mas aí os caras, eles não confundem, eles dão um nome... Eles de dão um acordo nome, com a cultura deles, né? Geralmente é folclórico ali. Folclórico, então vamos exatamente. pegar, por exemplo, vamos supor que ele veja lá uma sonda ufológica, verdadeira, né? Não um efeito de gás, alguma coisa assim. Então tá lá a sonda. Em Minas, eles vão falar que é a mãe do ouro. Se for no Piauí, por exemplo, vão falar, eu vi o aparelho. Se for em Pernambuco, eles vão falar, eu vi uma tocha. Se for no interior de São Paulo, eu vi uma bola de fogo ou uma assombração. Se for lá no Rio Grande do Sul, eles vão falar, eu vi o come-língua. Né? Por que come-língua? Porque aparecia a bola e depois aparecia às vezes o gado morto de forma estranha e sem a língua. Então criou-se essa fenomenologia aí folclórica do come-língua. Se a gente vê no norte, na questão da Operação Prato, era o chupa, ou luz vampira, ou chupa-chupa, né? Como ficou conhecido. Então, cada local do Brasil, você sabendo falar na linguagem deles, facilita na pesquisa. Pelo menos eu sinto isso na pele. Quando eu vou para alguma região, se eu chegar lá, por exemplo, em Pernambuco e falar assim, você já viu o disco voador OVNI? Ele vai rir da sua cara. Mas se você falar assim, você já viu a tocha? Ontem a tocha perseguiu fulano aqui na estrada, etc e tal. Então, é legal esse tipo, você conseguir identificar esse tipo de fenômeno e o nome que ele tem. Por exemplo, se for para os Estados Unidos, a mesma bolinha chama de Spook Light, né? Conhecido na Rota 66 ali, o pessoal vê muito ali no Missouri, né? Naquela região, essas luzes que às vezes aparecem nas estradas, né? Descartando aí o que é farol de carro, o que é efeito, por exemplo, de refração, né? Enganos, vamos dizer assim. Tem, às vezes, vez ou outra, esse fenômeno da sonda que aparece e que não é uma prerrogativa do Brasil ou dos Estados Unidos. Em todos os países aparece. Mas o que eu falo é que isso aí acaba até dificultando a própria pesquisa ufológica, entendeu? Porque você tem que pegar o relato da pessoa. Imagina, você vai lá na Amazônia, você conversa com um cara lá, você tem que pegar o relato dele e depois tem que comparar com o relato de um cara do Nordeste, entendeu? Sim. Às vezes eles podem estar relatando o mesmo fenômeno com um nome diferente. Exatamente. E aí já dificulta pra caramba até o cara te explicar o que é, o outro te explicar pra você juntar e falar, esses dois aqui, porque na verdade é a mesma coisa que tá acontecendo.